Boa tarde, Valadares, e que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais uma exibição do programa Voz das Assembleias de Deus. E é maravilhoso podermos estar aqui. Se aqui estamos, é sinal de que por mais uma semana o Senhor nos manteve, Ele nos ajudou, Ele nos abençoou, porque tinha um propósito. O propósito de nós estarmos juntos aqui em mais uma das nossas programações. Certo é que Deus não opera sem propósitos, Deus não age sem objetivos bem claros. E quando Ele age em nós, a proposta dele é nos abençoar. Que essa tarde seja uma tarde de muita alegria, que você esteja bem, que na sua casa a prosperidade e o cuidado de Deus não falte, que tudo esteja no lugar, para que você possa, em paz, estar agora sentado à frente do seu aparelho de TV e ali você possa desfrutar conosco dessa programação. O programa de hoje é um programa muito rico, muito especial. Eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida, sobretudo se você ama a obra missionária. Se você ama a obra missionária, então você conhece a AMAI, a Associação Missionária de Alcance Internacional. Você sabe, portanto, que a AMAI, que é uma entidade desta igreja, mantém no Brasil e fora do Brasil missionários anunciando o reino de Deus, falando do Evangelho e implantando igrejas. E nos dias que passaram, eu tive a oportunidade de estar acompanhando o trabalho missionário em Portugal e na França, e estando ali nós produzimos materiais muito abençoadores para a sua vida. Você que conhece e ama e participa da obra missionária com as suas contribuições, o programa de hoje será para você como que uma prestação de contas, para que você saiba que através das suas orações e da sua contribuição, Deus tem feito coisas maravilhosas em diversos países. Nós poderíamos estar aqui falando também de países como a Argentina, onde o pastor Júnior e o pastor Edson Camilo estão trabalhando ao lado de suas esposas à frente daquele trabalho. Poderíamos falar da Amazônia, poderíamos falar do Nordeste de Minas Gerais, onde nós também mantemos obras missionárias. Mas hoje vamos falar especificamente da obra missionária em Lisboa, em Bordeaux, sul da França, e também em Angola, só de passagem, porque eu quero dizer a você que nesse momento, enquanto nós falamos aqui, o nosso missionário pastor João de Souza está com sua esposa, a missionária Sandra, acompanhado do pastor Bruno Marinho e também do pastor Pedro Reis e sua esposa irmã Darcy. Esse grupo missionário está em Angola, numa região de Angola chamada Benguela, onde nossa AMAI também está entrando, realizando ali uma obra maravilhosa. Que Deus nos abençoe e que esse programa seja então um programa esclarecedor. Nós iremos apresentar aqui pelo menos 3 vídeos em que nós vamos dar para você um resumo da obra ali em Bordeaux, no sul da França, onde o pastor Ronaldo ministra naquela igreja, ligado à igreja que está em Lisboa e portanto a nós aqui em Valadares. Nós estivemos ali participando de culto, pregando a palavra, realizando o batismo. E também vamos falar de Lisboa. Vamos mostrar o trabalho em Lisboa, onde também pregamos a palavra, onde foram realizados batismos. E também vamos mostrar assim um pequeno vídeo demonstrativo de pelo menos 2 das nossas congregações em Lisboa. A congregação que está em Foros de Amora, que é a primeira igreja fundada pelo Brasil em Portugal, e a congregação que está num bairro chamado Fernão Ferro, onde também a obra de Deus é realizada. Você vai conhecer o templo, a estrutura do templo, vai ouvir algumas palavras a respeito da obra que ali é feita, e em tudo isso, com certeza, Deus muito te abençoará, porque você vai ver o resultado do trabalho missionário, um testemunho daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Esses dias de viagem foram dias muito abençoadores, muito ricos, em que nós podemos ver em loco o resultado da pregação da palavra de Deus. Ao longo da nossa programação nós iremos falar disso, nós também iremos ouvir muitos louvores, porque esse programa é um programa de alegria,
Deus tem feito coisas grandes no campo missionário e nós iremos ouvir muitos louvores adorando a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Iremos também fazer um convite muito especial a todos vocês valadarenses, sobretudo vocês aí da Niterói de Valadares, no sentido de que vocês são nossos convidados especiais para o grande congresso de círculo de oração das igrejas do bairro IP e de todas as nossas congregações ali, Atalaia, Atalaim, Azteca, Vila Pimentel, Avenida 1, Córrego dos Mouras, enfim, onde há um templo assembleiano, ali naquela região, os círculos de oração estão reunidos numa linda festa para a qual você é convidado. Daqui a pouco nós iremos falar mais sobre isso, culminando com a pregação da boa, perfeita e agradável Palavra de Deus. Uma palavra transformadora, sem dúvida nenhuma, uma palavra que vai tocar a sua vida de um modo muito especial e eu tenho certeza, muito edificante. E eu não quero caminhar sozinho nessa caminhada. Eu quero convidar você para caminhar comigo, porque afinal de contas esse programa só existe por sua causa. Você é o objetivo final de ser alcançado pela mensagem de Deus pregada através dessas telas. Então hoje eu te convido para caminhar comigo. Nós iremos caminhar pelo sul da França, iremos caminhar por Lisboa e iremos também caminhar pela palavra, que é o melhor de todos os caminhos. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119 que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é portanto aquela melhor companheira que nós podemos ter quando andamos pelas estradas da vida. Que o Senhor Jesus em tudo te abençoe. Se as coisas não estiverem bem nesses dias, se esse não é um momento em que você gostaria de ter um momento ideal para ouvir a palavra de Deus, se as crises estão batendo em sua porta, a tristeza, a angústia, a desesperança, não entenda isso como um empecilho. Saiba que no meio do vendaval, no meio da tempestade, é um Deus que fala, sussurrando mansamente em nossos ouvidos palavras de esperança. E ainda que o quadro seja contraditório, ainda que a situação pareça ser insolúvel, nós estamos aqui para orar com você, para ministrar a sua vida a respeito de um Deus que te ama, que te conhece, que sabe quem você é e que tem uma resposta para as suas indagações, para as suas limitações. Seja qual for a circunstância em que você se encontra, eu espero que seja a melhor possível, mas ainda que não seja, a palavra de Deus tem uma resposta para a sua vida. Portanto, venha conosco, não saia daí. Caminhe ao longo dessa programação. Certamente ali, quando estivermos chegando às 16 horas e orando para encerrar o nosso programa, certamente um novo horizonte já terá descortinado diante da sua vida, uma nova esperança estará germinando e brotando no seu coração. Você vai ouvir falar a respeito de um Deus que atravessa mares, que roda por quilômetros através de sua igreja para dizer que ainda há esperança. E esse Deus que enviou o pastor João de Souza para Portugal, que enviou o pastor Ronaldo para Bordeaux, na França, que envia o missionário Miguel para Angola, esse Deus que vai tão longe atrás daqueles que se perdem, é também o Deus que aqui em Governador Valadares, aí dentro da sua casa, tem uma resposta para a sua vida. Caminhamos juntos e Deus falará melhor em nossos corações. Nesse momento, feita essa abertura, eu já te chamo para junto comigo assistir ao vídeo que vai falar sobre a nossa viagem a Bordeaux, o culto e o batismo que ali foi realizado. Vamos para a França comigo agora, através desse vídeo, e a gente volta já. Vamos lá. Eu quero dizer para vocês, Deus vai usar vocês com grande poder. Amém. Glória a Deus. Eu creio que vidas serão salvas mais e mais. Não somente pelo pastor Ronaldo, mas cada um de vocês coloque no coração de ganhar apenas uma alma por ele. Apenas uma. 0, cuide desta alma. Posso ouvir a África pedir por socorro, Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer.
vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como irão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão. Estando em comunhão uns com os outros, participando da bênção Basta de vibra. Ele me ensinou a fugir da cura futura. Produzir por frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos. Assim nós oramos, suplicamos essas cabeças sobre você. Vocês estão apenas caminhando externo, aquilo que já está dentro de nós. Eu quero perguntar se é isso mesmo, se vocês reconhecem que é isso que vocês estão fazendo diante do Senhor. Vocês reconhecem realmente que Cristo é Senhor e Salvador do vosso mundo. Quando o Tiago, ele estava E é assim que Deus faz, como você acaba de ver e ouvir, estamos trabalhando ali, e os missionários firmes à frente daquela obra.
A Igreja da França é mais um milagre de Deus. Conhecer a história do pastor Ronaldo e saber como Deus fez em sua vida é algo que glorifica profundamente o nome de Jesus. É uma história linda que poucos minutos não dão para contar, mas eu vou simplificar rapidamente para você aqui. O pastor Ronaldo era um homem que, vivendo aqui no Brasil, fazia parte de uma seita religiosa não cristã. E conheceu o pastor João de Souza aqui no Brasil no sentido de ter um episódio de confronto com a igreja. Quando o pastor João de Souza era pastor aqui no bairro São Cristóvão e iniciava um trabalho no bairro Nova Santa Rita, o pastor Ronaldo, ainda nem evangélico, era integrante de uma seita e se opunha ao trabalho da igreja ali no bairro Nova Santa Rita. Vejam bem, ele foi enviado de Ipatinga por essa seita para Valadares para criar um trabalho de oposição ali no bairro Nova Santa Rita. Pois bem, a igreja entrou em oração, Deus varreu aquela oposição, o nome do Senhor foi glorificado e o pastor João de Souza estabeleceu o trabalho que está ali até hoje. Agora vejam bem, o tempo passou, o pastor João de Souza foi enviado para o campo missionário e um dia, durante um culto ali na igreja do bairro Fogueteiro, em Seixal, o pastor João de Souza falava para a igreja de esperança e testemunhava a respeito de um Deus que faz milagres e que opera. E ele deu o testemunho do que aconteceu aqui em Valadares. Ele falou sobre aquele desafio que ele viveu quando foi implantar aquela igreja e uma seita religiosa se levantou com uma perseguição muito grande contra ele. E quando ele dava esse testemunho na igreja em Seixal, ali se levantou o irmão Ronaldo, já convertido, e pediu a palavra e disse à igreja: o que o pastor está dizendo é verdade. Inclusive eu, naquela época, não evangélico, fazia parte da seita que perseguiu a igreja e fui enviado de Ipatinga para Valadares para fazer oposição à obra de Deus. Quer dizer, a igreja glorificou muito a Deus com aquele negócio. E o irmão Ronaldo, já convertido, foi discipulado, passou pelo seu curso de preparação teológica, foi consagrado presbítero quando eu estive ali em Portugal em 2012, fazendo o seu trabalho de consagração, e dali foi enviado para a França. Agora vejam bem, irmãos, como Deus faz, que coisa gloriosa. Esses homens tiveram um episódio pessoal aqui no Brasil quando nem se conheciam. E depois o Ronaldo vai para Portugal, aceita Cristo Jesus ali, pela ministração do missionário João de Souza, e só posteriormente, quando o missionário testemunhava a respeito do que aconteceu no Brasil, é que o já irmão Ronaldo pôde lembrar que ele fez parte daquele episódio de perseguição. Pois bem, aquele que no momento foi perseguidor aqui no Brasil, é agora um companheiro de trabalho ali na Europa, ganhando almas para Jesus. São testemunhos que só nós crentes realmente podemos acreditar, não é verdade, queridos? Parece assim o cúmulo da coincidência, mas não é coincidência, é providência de Deus. Que Deus abençoe essa dupla missionária tão abençoada e que a igreja na França se expanda, não apenas para Bordeaux, no sul da França, mas para toda a França, atingindo Paris e todas as regiões daquela maravilhosa nação. Oremos pelos franceses, porque na medida em que a obra de Deus entra naquele país, vocês estão vendo ali os levantes malignos dos ataques terroristas que os franceses estão sofrendo. Mas o Senhor é grande e Ele nos dará vitória em tudo, em nome de Jesus. Feito isso, eu te convido para louvarmos a Deus. Cantemos ao Senhor com alegria, porque Deus habita no meio dos louvores. E após esse louvor, nós voltaremos com uma chamada para o segundo vídeo que você vai assistir, que é o vídeo sobre as igrejas em Lisboa. Você vai conhecer Foros de Amora e Fernão Ferro. Louvemos a Deus e a gente volta já. Vamos lá. Se alguém está aqui desesperado, carregado de pecado, ouça o que eu vou dizer. Eu também já fui perdido pelo mundo iludido, cheguei quase a morrer. Mas por Deus eu fui guardado de um anjo ao meu lado, pronto pra me proteger. Não dá
Louvado seja Deus, que esse louvor possa tocar em seu coração, sensibilizar a sua vida, porque tem coisa mais forte vindo por aí. Como eu disse, nós primeiro chegamos a Portugal no dia 11, descansamos um pouquinho, dia 12 partimos para Bordeaux, onde passamos dias 12 e 13, aliás, dia 13 e 14, sábado e domingo. E nesse sábado e domingo, nós participamos dos trabalhos em Bordeaux e depois partimos, eu para a Itália, primeiro para Paris, depois para a Itália, na cidade de Veneza, e o pastor Bruno, junto com o pastor João de Souza, voltaram para Lisboa. A semana se passou e já na sexta-feira nós nos encontramos em Lisboa novamente para iniciarmos os trabalhos do Senhor na igreja, nas igrejas que estão em Lisboa. E eu gostaria de apresentar para você, na impossibilidade de visitar todos os templos, eu estive pelo menos em 4, mas em 2 deles eu consegui fazer o registro de algumas imagens para contar uma história para você das igrejas ali. A igreja de Foros de Amora, que é a primeira igreja, e também a igreja que está em Fernão Ferro, que é um bairro ali. Na verdade, as cidades de Portugal não são organizadas em bairros, mas eu estou aqui trazendo para a nossa realidade para que você possa entender mais fácil. É uma região ali dentro dos distritos que estão próximos a Seixal, e Fernão Ferro é uma igreja muito abençoada. Já estive nela por 2 ocasiões e eu trouxe um pouquinho de Foros de Amora e um pouquinho de Fernão Ferro para que você conheça. Você vai acompanhar nos vídeos agora e daqui a pouco eu volto fazendo alguns comentários para a gente poder dar continuidade no nosso programa. Já estivemos na França juntos, agora eu te convido para a gente ir a Portugal, a cidade de Lisboa e as 2 congregações, Foros de Amora e Fernão Ferro. Veja esse vídeo e veja se não são 2 congregações que encantam a gente pela beleza, pela simplicidade e pela organização. Vamos lá. Meus queridos, vocês veem agora imagens da igreja que está em Fernão Ferro. É uma das congregações filhas deste esforço missionário. Como vocês podem ver também, segue o mesmo estilo da igreja em Foros de Amora, mostrando o capricho e o zelo dos irmãos para com a organização da casa de Deus. Uma bênção que nos anima muito e que serve de exemplo para nós.
quando vamos também construir as nossas casas de oração, precisamos fazer um esforço para fazermos, dentro do que for possível, o melhor, para receber bem as pessoas, porque para Deus não faz diferença se estamos em castelos ou debaixo de árvores, mas para os seres humanos isso faz muita diferença. E quando nós queremos atrair as pessoas, nós precisamos pensar em preparar o melhor para recebê-las. Pois bem, irmãos, estamos da igreja que está em Foros de Amora. E por que nós estamos aqui? Porque esta é a marca de onde tudo começou nos trabalhos missionários da AMAI aqui em Portugal. Uma igreja que hoje congrega mais de 30 membros e vários congregados e que é mãe das demais igrejas que o pastor João administra aqui em Portugal. E essa igreja faz parte da história da obra que Deus, começando a fazer alguns anos atrás, continuará pelo tempo que ele já tem determinado no seu próprio conhecimento. A importância desse trabalho está no fato de que ele nasceu de vários milagres, que você acompanha aí pelas imagens, pelas fotografias que nós produzimos aqui. Essas são as nossas congregações de Foros de Amora e Fernão Ferro. Além dessas, nós temos Torre da Marinha, temos também o bairro Fogueteiro e outros trabalhos ali naquela região. Com essas congregações e com o trabalho na França, o pastor João de Souza tem feito uma obra maravilhosa na Europa. E da Europa ele já está se projetando para Angola, um outro continente, o continente africano. Angola é um país de língua portuguesa e que, a princípio, isso parece ser um facilitador para o avanço da obra missionária. Mas, embora Angola tenha oficialmente o idioma português como seu idioma nacional, é um país que fala mais de 60 dialetos tribais. Alguns desses dialetos não têm alfabeto, né? Eles não têm gramática própria, o que é um dificultador muito grande para a tradução de textos bíblicos. Então, a obra missionária em Angola, ela envolve também um esforço muito grande para a educação dos angolanos na língua portuguesa. Porque por meio da educação da língua portuguesa, os angolanos vão ter acesso à Bíblia. E tendo acesso à Bíblia, resolvidos estão os grandes problemas, não apenas dos angolanos, mas de todos os seres humanos. Porque na palavra de Deus está a resposta para todas as nossas indagações. Mas nos vídeos que nós vimos agora, tanto do templo em Foros de Amora, como do templo em Fernão Ferro, fica uma certeza, que a missão em Portugal está em boas mãos, que todas as contribuições que temos feito para a obra missionária, elas estão sendo muito bem encaminhadas. Vocês puderam ver quão caprichosos são os irmãos na organização do templo, não é? Na estrutura do culto, nos materiais e utensílios da casa do Senhor, os instrumentos musicais, os altares, tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizado, muito caprichoso.
E a gente glorifica a Deus de saber que o Senhor chama homens e não apenas os capacita para a obra, mas os capacita também para a administração. Uma coisa é pregar o Evangelho, uma coisa é ganhar almas, outra coisa é administrar uma estrutura, uma instituição. E o pastor João de Souza e os pastores que com ele cooperam ali estão de parabéns. Igreja linda, os templos muito aconchegantes, muito confortáveis, isso nos dá muita alegria. Daqui a pouco você vai ver essas igrejas cheias de gente, porque tem mais um vídeo para vir por aí, que é o vídeo do culto e dos batismos realizados em Lisboa. Daqui a pouco você vai ver, mas agora eu dou uma paradinha para a gente louvar a Deus com o nosso segundo hino do nosso programa. Como eu já disse, Deus habita no meio dos louvores, por isso a palavra diz: bom é louvar ao Senhor. Cantemos a Deus e glorifiquemos o seu nome, e a gente volta daqui a pouco com mais um pouco de história sobre nossa missão em Portugal. Vamos lá.
Deus seja louvado em tudo pelo que nós temos ouvido e visto nesses louvores maravilhosos. Na medida em que os altares são restaurados, a resposta de Deus, ela já não pode mais ser impedida. O altar de Deus que é a nossa vida, o altar de Deus que é o nosso coração. Você se lembra do episódio do profeta Elias contra os profetas de Baal? Sim, para você que conhece a Escritura, você vai se lembrar muito bem desse momento em que o profeta Elias lidava com os profetas de Baal. Eles fizeram seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus deuses, e não houve resposta. Elias então foi e fez um trabalho de restauração daquele altar e clamou ao único e soberano Deus. E o Deus que responde com fogo deu uma grande vitória àquele profeta. Num tempo em que as pessoas estão deixando cair por terra valores fundamentais da igreja, como santificação, como obediência, como submissão, como vida de oração, no momento em que tudo isso está ficando para trás, nós estamos ali, provocando uma discussão muito importante e te levando a ter um encontro com Deus, no sentido de que você entenda que os princípios do reino de Deus são imutáveis. Deus é santo e requer santidade. Deus é justo e requer justiça. Deus é verdadeiro e requer verdade. Restaurando o altar, a resposta de Deus ela é certa. Que Deus te ilumine. Eu quero fazer uma chamada para o último vídeo que nós vamos assistir hoje sobre Portugal. Gente, é o resumo do resumo, tá? É o resumo do resumo, porque foram momentos muito especiais vividos com aquela igreja. Mas eu quero passar para você um vídeo agora em que nós iremos assistir ao momento em que a igreja de Lisboa se reúne para o culto, no sábado à noite, e no domingo pela manhã, o momento do batismo, que foi um momento muito lindo. 12 novos crentes desceram as águas batismais, alguns deles portugueses, e foi isso que encheu o nosso coração de alegria. É saber que a obra missionária, que num primeiro momento tinha por alvo arrebanhar brasileiros que foram para Portugal atrás de dias melhores do ponto de vista financeiro, e que chegando ali ficavam meio que perdidos, sem orientação, sem um núcleo de convivência. Então a obra missionária teve esse foco primeiro, de não permitir que essas pessoas se perdessem, esfriassem na fé. Pois bem, queridos, Deus já nos transportou para um novo momento, um momento em que cidadãos portugueses estão sendo impactados pela palavra, e nós já temos uma igreja portuguesa dentro de Portugal, criada por Governador Valadares. Que coisa linda, né, irmãos? Nós glorificamos a Deus. A igreja de Governador Valadares implantou uma igreja na Albânia. A Albânia está lá hoje com um pastor presidente, com uma instituição completamente organizada e completamente autônoma e independente da igreja no Brasil, presidida pelo pastor Guesini. Agora eu lhe pergunto, eu lhe informo, por mais que a igreja da Albânia esteja independente, a história daquela igreja nunca perderá os vínculos com a igreja no Brasil. Nomes como o pastor Salatiel Fidelis, como o pastor Gilson Ferreira de Aquino, como o pastor Vanderlei Soares Pereira, que enviados daqui fizeram a diferença ali, e o pastor Salatiel, que é o nosso presidente, obviamente, esses nomes nunca irão desaparecer da história das Assembleias de Deus albanesas, como o nome de Daniel Berg e Gunnar Wingren nunca sumiram da Igreja do Brasil. Agora, nós estamos no momento em Portugal, em que o pastor João de Souza já tem ao redor de si dezenas e dezenas de membros da igreja nascidos em Portugal, pessoas lusitanas que aceitaram a Cristo nessa confissão pentecostal brasileira e estão ali glorificando a Deus, falando línguas estranhas, adorando ao Senhor Jesus na beleza de sua santidade. É uma coisa maravilhosa. E você vai ver um resumo que nós iremos te mostrar agora, para que você possa viajar conosco e ser também abençoado ali. Louvemos a Deus com este vídeo. Deixe-se tocar por aquilo que nós vimos ali e que também nos abençoou muito. Este é o resumo daquilo que nós separamos para que você conheça do culto e do batismo que foi realizado ali em Portugal. Vamos lá. Para a membresia da igreja, estão tendo acesso à mesa do Senhor, onde o pão e o vinho representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O batismo é tudo isso, irmãos.
batismo é muito mais. O batismo é profissão de fé. O batismo é um brado de libertação. Quanta coisa ficou para trás para que nós chegássemos ao tanque. Quanta miséria ficou para trás para que nós chegássemos às águas batismais. O batismo é esse brado de vitória. Como aquele corredor que cruza a reta final de uma corrida, de uma maratona, e ele já cansado, enfastiado, rompe a barreira final e cai, precisando ser recolhido pelos amigos. Assim é o batismo, é você chegar a concluir, a romper a última barreira que faltava e poder glorificar a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que essa manhã seja uma manhã inesquecível na vida daqueles que vão se batizar. E que seja uma manhã inesquecível na vida de todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela decisão de cada pessoa neste momento. Te agradecemos e pedimos a tua bênção para essa realização. Que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade em nossas vidas neste lugar. Os teus servos que são levantados pelo Senhor são agora reconhecidos por esta igreja, na presença do ministério que aqui está representado pelo teu filho, que esta cerimônia preside, e nós oramos juntos, Senhor, a autoridade que está sobre ele, separamos para ti, e unicamente para o louvor do teu nome, esses homens que junto às suas famílias estão se dispondo para esta importante obra de zelar pela tua igreja, pelos utensílios da tua casa, pela vida espiritual dos crentes, pela ordem do culto, pelo serviço ao lado do anjo do Senhor que está ao encargo nesta igreja. Pai, sustenta o trabalho dos teus servos, coroa de êxito, Senhor, as suas ações, para que o teu nome seja glorificado pela vida deles durante todos os dias do seu trabalho. Pai, nós te louvamos e agradecemos no nome maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja louvado para todo sempre o nome daquele que vive e reina, o nome de Jesus Cristo, porque é Ele que faz essas coisas. Olha, se o vídeo nos toca, estar ali, vivenciar aquela experiência, como ver, por exemplo, o irmão Miranda, um diácono português, não é? As irmãs testemunhando, irmãs africanas que fazem parte daquele ambiente de culto, aquele círculo de oração cantando, e a gente vendo no círculo de oração as diferenças culturais bem claras, não é? As irmãs francesas sempre tranquilas, falando baixo, as irmãs portuguesas cantando com um pouco mais de desembaraço, as brasileiras cantando com força, como sempre é comum, e as africanas cantando e dançando, porque nada mais tranquilo e nada mais cultural e nada mais natural para o povo africano que não seja a dança. Então a gente vê aquele círculo de oração cantando, aquele festival de culturas juntos no mesmo grupo, não tem jeito, a gente se emociona. É maravilhoso ver que para o Evangelho não há barreiras, sejam europeus, africanos ou americanos, da América do Sul, da América Central, da América do Norte, não interessa. Onde o Evangelho chega, ele nivela e iguala, e ele reúne, ele congrega, ele derruba preconceitos, derruba diferenças raciais, joga tudo por terra. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. A única coisa que nós não conseguimos fazer, e não podemos de forma alguma, é aceitar pecado. Pecado não tem jeito. A Bíblia determina, a Bíblia designa o que é pecado. Não pense, nunca se permita levar pelas opiniões da mídia de que o povo cristão é um povo preconceituoso. Isso não é verdade. É só entrar nas nossas igrejas e ver a grande mistura. É só ver as nossas lideranças. É só ver que aqui não há, como diz a Bíblia, não há mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos foram feitos um em Cristo Jesus. Agora, pecado é pecado.
E a igreja do Senhor é chamada para ser uma voz contra o pecado. Quando você vê a gente reverberando contra o pecado, nunca deixe entrar na sua mente que isso se trata de preconceito, discriminação. Não. É a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Então nós temos por dever espiritual, ético, moral, não apenas pregar a palavra, mas viver a palavra. Então esse é o caminho que a igreja segue, mas fora disso, graças a Deus aqui, todos nós nos igualamos em Cristo, e a igreja de Lisboa tem 7 nações ali representadas. Tem São Tomé e Príncipe, tem Angola, tem Moçambique, tem Portugal, Brasil, França, outras nações de língua francesa, enfim, é uma maravilha o que Deus faz na obra missionária. Meus amados, nós chegamos a esse momento, então, iremos ouvir o último louvor, e logo após esse louvor retornamos com a palavra de Deus para abençoar o seu coração. Vamos falar de esperança, porque a esperança não traz confusão. Louve a Deus e a gente volta já. Vamos lá. Deus
bem amado, eu retorno com a palavra de Deus aberta diante de mim e eu espero também aberta diante do seu coração. Para ler a palavra de Deus com você em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. A palavra de Deus nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Meus amados, esta é a palavra que Deus tem separado para nós nesta tarde. E nós precisamos ir direto ao ponto. Nós percebemos aqui o escritor sagrado reduzindo ou resumindo em 4 versículos uma profundidade doutrinária muito grande, que basicamente unifica e resume tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito do nosso relacionamento com Deus. Aqui ele fala sobre salvação, que é a base da relação de Deus com o homem. Jesus simplifica ou sintetiza a sua obra dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Portanto, aí está bem claro para todos nós que salvação é a base do relacionamento entre Deus e o homem. Deus quer salvar. E para isso, Deus investe a si mesmo na pessoa de seu Filho, morrendo por nós na cruz do Calvário. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação. Aqui Tito fala sobre a maior de todas as missões, o plano principal, o propósito eterno de Deus. No versículo 13, ele diz que esta graça que é manifesta em nós para nos salvar, ela nos ensina que, como efeito da salvação, nós devemos renunciar à impiedade, à concupiscência desse mundo e viver para Deus de forma sóbria, justa e piedosa. Aqui no segundo versículo, nós estamos vendo um resumo doutrinário sobre ética cristã. Como deve viver o verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro cristão, não aquele que se autodenomina, não aquele que frequenta a igreja, não aquele que tem uma religião, seja ela qual for, mas o verdadeiro cristão está descrito aqui. A graça de Deus, que se manifesta em nós para salvar, ela nos ensina a renunciarmos à impiedade, às concupiscências mundanas, e nos ensina a vivermos de forma sóbria, justa e piedosa. Pergunto, você é um verdadeiro cristão? Você é uma verdadeira cristã? Vocês estão vivendo dessa forma? A graça de Deus que resultou em salvação tem te ensinado a viver na prática desses princípios? Aqui está o segredo. Aqui está o segredo que separa o verdadeiro cristão dos religiosos nominais. Cristianismo é mudança de vida. Cristianismo é abandonar o pecado. Cristianismo verdadeiro é ter o amor de Deus nascendo em nossos corações. Cristianismo é dizer não a nós mesmos, às nossas paixões, aos nossos desejos. Cristianismo verdadeiro é mortificar o pecado que está em nós e permitir que Deus nos faça conforme sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus é santo e Ele procura santidade naqueles que o servem. Portanto, querido, avançamos para o terceiro versículo, que nos diz que este novo viver, ele deve ser um viver sóbrio, piedoso e justo, e um viver que aguarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, esse terceiro versículo fala qual deve ser a maior de nossas esperanças. A salvação proclamada no versículo 11 e a nova vida descrita no versículo 12 nos encaminha para o versículo 13, que fala de quais devem ser as nossas prioridades. A verdadeira prioridade de um cristão, segundo esse texto, é viver aguardando a gloriosa manifestação do Filho de Deus, a saber, de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua grande esperança? Será que a sua grande esperança é saber se a crise econômica vai passar e se o seu salário vai voltar a ser o que era?
Será que a sua grande esperança é que um novo cenário político se levante nessa nação? Será que a sua esperança é que as coisas mudem para melhor, meus queridos? Se essa é a sua esperança, eu te digo, renove a sua esperança. Isso não vai acontecer. As Sagradas Escrituras bem nos ensinam que o mundo vai de mal a pior. Portanto, a verdadeira esperança está em aguardar a bem-aventurada manifestação do Filho de Deus, aquele que nos amou, já estamos no versículo 14, e que a si mesmo se entregou por nós, para nos remir de todo o pecado, para nos purificar e fazer para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Eis aqui a descrição do resultado da graça de Deus operado na vida do homem. A remissão de pecados, realizada no Calvário pelo sangue de Jesus Cristo, ela nos transforma em seu povo. Povo seu, segundo o texto. Não é a humanidade como um todo, não são os religiosos de modo geral, mas sim aqueles que, alcançados pela salvação, aprenderam a viver uma nova vida. E agora, versículo 13, aguardam a manifestação do Filho de Deus. Estes, segundo a Escritura, estão fazendo parte de um novo povo, um povo zeloso, especial e de boas obras. Quando nós caminhamos para o encerramento dessa mensagem, ficam aqui essas indagações. Você é povo de Deus ou você é um religioso nominal? Pastor, onde vou encontrar a resposta para essa pergunta? As respostas para essa pergunta estão dentro de você, no seu estilo de vida, nas coisas que você faz, nas coisas que você pensa. É aí que estão as respostas. Porque se você já se encontrou com Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Se não há novidade de vida em sua vida, se você continua preso às mesmas paixões que os demais, então você não passa de um religioso nominal. Mas nesta tarde a palavra de Deus veio ao seu coração. O Senhor Jesus já é morto no Calvário e ressuscitado dos mortos para fazer de você um povo dele, zeloso, especial e de boas obras. Entregue-se a Cristo nessa tarde, converta-se ao Senhor. Ele terá misericórdia da sua vida e mudará a sua história. Jesus te ama, o sacrifício de Jesus é perfeito e é eficaz para transformar não apenas a minha vida, mas também a sua, e te dar um novo nome escrito no livro da vida, de onde ninguém pode tirar. Entrega o teu coração a Jesus e seja abençoado nessa tarde em nome do Senhor. Eu oro em favor da sua vida dizendo: Pai Santo, te louvo por este programa, te louvo por cada espectador e apresento ao Senhor aqueles que querem ser novas criaturas, querem ser povo seu, querem viver de forma sóbria, justa e piedosa, querem ser zelosos, especiais e de boas obras. Entrego ao Senhor, pedindo que a tua graça os cubra e que esses milagres aconteçam em suas vidas e que a partir de hoje novas criaturas se manifestem em suas vidas. É assim que nós oramos e é assim que nós abençoamos aqueles que creram na tua palavra, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos espectadores agora e sempre. Amém e amém. Até o próximo sábado. Nós nos vemos mais uma vez lá com a graça do Senhor. Até lá.